Dia, bom dia, bom dia. Iniciando mais um grupo de estudos sobre o livro A Arte da Guerra, na verdade, do movimento Saindo da Caixa, um grupo de desenvolvimento em política, onde eu, a Tamara, a Andreara e quem quiser participar, estamos nos encontrando todos os dias pelo Zoom, às 5 horas da manhã. Nas segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas, pelo Zoom. Então você é nosso convidado para participar desse grupo de estudo pelo Zoom. Você precisa ir lá no link que está na minha bio e fazer um cadastro, um forms, preencher um forms. E nesse forms você vai conseguir, tem um link no final e você vai acessar um grupo do WhatsApp onde você recebe nesse grupo o link para o grupo do Zoom. Então, para você participar no Zoom com a gente do estudo que a gente está fazendo no momento sobre o livro A Arte da Guerra, você só precisa entrar lá no link que está na minha bio e preencher o forms. E clicar no grupo, no link do grupo que está no final do forms. Então você tem que passar por esse processo. Aí você faz o forms, clica lá no link do grupo do WhatsApp, e lá pelo grupo do WhatsApp a gente divulga todo dia o nosso link do grupo do Zoom. Nas segundas, quartas e sextas são os dias que a gente se reúne às 5 horas da manhã para fazer um estudo sobre política. É um grupo de desenvolvimento em política, onde a gente está estudando livros, documentários, notícias de jornais, de revistas de televisão, de vídeos da internet, onde a gente está aprendendo, analisando todo o contexto da política no Brasil e no mundo e aprendendo como a gente pode se posicionar, o que a gente pode fazer para mudar a real situação da política no Brasil, quem está insatisfeito, para entender o porquê, né? Por que que a esquerda ganhou as eleições, por que que a direita não ganhou, o porquê que está acontecendo desta forma. A gente começou esse grupo de desenvolvimento pelo livro A Arte da Guerra, já estamos no quinto capítulo. Mas você pode acompanhar os vídeos anteriores, eles estão gravados no, estão gravados no YouTube. E se você perdeu os vídeos anteriores, você pode reassistir, assistir lá as gravações, não tem problema. E aí depois você vem e participa com a gente. Estou aguardando aqui a Tamara que está entrando no Zoom comigo, tá? E posso deixar aqui a transmissão um pouco aqui, mas a gente precisa que você participe, que a gente quer ouvir a tua voz, quer ouvir a sua opinião. Então você pode participar desse grupo de estudo, então, lá pelo Zoom. Vai no link que está na minha bio, preenche o Forms. No final do Forms tem um linkzinho para o grupo do WhatsApp, o grupo Saindo da Caixa. E lá, nesse grupo, a gente troca ideias e manda lá o link da reunião do Zoom. Então, para você participar, então, agora desse estudo de hoje, segunda-feira, pela manhã, vai lá pelo link do Zoom. Bom dia, Tamara. Bom dia.
Bom dia. Trazer um pouquinho aqui que meu notebook estava todo desconectado e demorou um pouco para reiniciar. Mas estamos iniciando aí mais um dia, acho que é o 10º dia já hoje, né? De nosso encontro saindo da caixa aí. Vamos começar com o estudo, continuar com o estudo da arte da guerra, capítulo 5, 6. Capítulo 6. Peraí, capítulo 6. Compartilha, deixa eu ver se está aberto aqui. Pode compartilhar conosco. Eu vou transmitir no Instagram, tem problema? Não, tranquilo. Se eu consigo colocar o telefone aqui. Ficou preta a tela aí. Tá abrindo o livro ali do... Tá mudo, você tá mudo, tá mal. Agora deu, peraí. Deu certo. Era isso? Agora sim. É aí mesmo. É aí mesmo. Então, vamos capítulo 6. Sobre enfrentamento direto e indireto, tá? Para participar do grupo de Saindo da Caixa aqui com a gente, fazer esses estudos que nós estamos fazendo, nós iniciamos pelo livro A Arte da Guerra, nós já estamos no 10º encontro, então estamos analisando, estudando o capítulo 6 do livro A Arte da Guerra. Para participar, você vai do link que está na nossa bio, meu, da Tamara, preenche o Forms. No final do Forms tem um grupo do WhatsApp, você cai para dentro do grupo, toda segunda, quarta e sexta, 5 da manhã. A gente faz esse estudo, a gente manda o link lá pelo grupo. Hoje começou um pouquinho mais tarde, porque o computador estava reiniciando. Nós vamos iniciar agora aqui a leitura e o comentário sobre esse livro. Sobre o enfrentamento direto e indireto. A regra ordinária para o uso do Exército é que o mando do Exército receba ordens das autoridades civis e depois reúne e concentra as tropas, aquartelando-as juntas. Nada é mais difícil que a luta armada. Lutar com outros cara a cara para conseguir vantagens é mais árduo do mundo. A dificuldade da luta armada é fazer próximas as distâncias e converter os problemas em vantagens. Enquanto dá as aparências de estar muito longe, começa teu caminho e chegas antes que o inimigo. Portanto, fazes que sua rota seja larga, atraindo com a esperança de ganhar. Quando empreendes a marcha depois que os outros e chegas antes que eles, conheces a estratégia de fazer que as distâncias sejam próximas. Sirva-te uma unidade especial para enganar ao inimigo, atraindo uma falsa persecução, fazendo crer que o grosso de tuas forças está muito longe. Então, lanças uma força de ataque surpresa que chega antes, ainda que tenhas começado o caminho depois. Continua, Tamara. Por conseguinte, a luta armada pode ser proveitosa e pode ser perigosa. Para o especialista é proveitosa, para o inexperiente é perigosa.
Mobilizar todo o exército para o combate, para obter alguma vantagem, tomaria muito tempo. Porém, combater por uma vantagem com um exército incompleto teria como resultado uma falta de recursos. Se te mobilizas rapidamente e sem parar dia e noite, recorrendo o duplo da distância habitual, e se lutas por obter alguma vantagem a milhares de quilômetros, teus chefes militares serão feitos prisioneiros. Os soldados que sejam fortes chegarão ali primeiro, e os mais cansados chegarão depois. Como regra geral, só conseguirá um de cada vez, um de cada 10. Quando a rota é larga, as tropas se cansam. Se gastaram sua força na mobilização, chegam esgotadas, enquanto que seus adversários estão frescos. Assim, pois, é seguro que serão atacados. Combater por uma vantagem a 50 quilômetros de distância frustrará os planos do mando, e, como regra geral, só a metade dos soldados o farão. Se combates para obter uma vantagem a 30 quilômetros de distância, só 2 de cada 3 soldados os recorrerão. Assim, pois, um exército parece que não está equipado se não tem provisões ou se não tem dinheiro. Estas 3 coisas são necessárias. Não podes combater para ganhar com um exército não equipado ou sem provisões, o que o dinheiro facilita. Portanto, se ignoras os planos de teus rivais, não podes fazer alianças precisas, a menos que conheças as montanhas e os bosques, os desfiladeiros e os passos, e a condição dos pântanos. Não podes manobrar com uma força armada. A menos que utilize guias locais, não podes aproveitar-te das vantagens do terreno. Só quando conheces cada detalhe e condição do terreno, podes manobrar e guerrear. Segue, Isaac. Por conseguinte, uma força militar se usa segundo a estratégia prevista, se mobiliza mediante a esperança de recompensa e se adapta mediante a divisão e combinação. Uma força militar se estabelece mediante a estratégia no sentido de que... Caiu aí, Tamara. Só um momentinho, caiu da tela o... Saiu da tela o livro. Saiu da tela? Ixi, não mexi em nada aqui. Vou reler o capítulo que eu estava, o parágrafo, tá? Uma força militar se estabelece mediante a estratégia, Isso. no sentido de que distraias ao inimigo para que não possa conhecer qual é a tua situação real e não possa impor sua supremacia. E mobiliza mediante a esperança de recompensa, no sentido de que entra em ação quando vê a possibilidade de obter uma vantagem. Dividir e tornar a fazer combinações de tropas. Se faz para confundir ao adversário e observar como reage frente a ti. Se esta maneira podes adaptar-se para obter a vitória. Por isso, quando uma força militar se move com rapidez, é como o vento. Quando vai lentamente, é como o bosque. É voraz como o fogo e imóvel como as montanhas. É rápida como o vento, no sentido que chega sem avisar e desaparece como o relâmpago. É como um bosque, porque tem em ordem
É voraz como o fogo que devasta uma planície sem deixar para trás sequer um ramo de erva. É imóvel como uma montanha quando se aquartela. É tão difícil de conhecer como a escuridão. Seu movimento é como um trovão que retumba. Pode seguir aí também. Para ocupar um lugar, divide as tuas tropas. Para expandir teu território, divide benefícios. A regra geral das operações militares é desprover de alimento o inimigo tudo o que se possa. Em localidades onde as gentes não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terão o suficiente. Quando dividir o saque, significa que é necessário reparti-lo entre as tropas, para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo recupere. Age depois de ter feito estimativas, ganha o que conhece primeiro à medida do que está longe e o que está próximo. Esta é a regra geral da luta armada. O primeiro que faz o movimento é o convidado, o último é o anfitrião. O convidado o tem difícil, o anfitrião o tem fácil. Portanto, perto e longe significam deslocamento. O cansaço, a fome, o frio surgem do deslocamento. Um antigo livro que trata de assuntos militares diz: as palavras não são escutadas, por isso se fazem os símbolos e os tambores. As bandeiras e os estandartes se fazem por causa da ausência da visibilidade. Símbolos, tambores, bandeiras e estandartes se utilizam para concentrar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados. Uma vez que estão unificados, o valente não pode atuar só, nem o tímido pode retirar-se do solo. Esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer que olhem e escutem em uníssono, de maneira que não caiam na confusão e desordem. As sinais se utilizam para identificar direções e impedir que os indivíduos vão onde bem quiserem. Assim, pois, as batalhas noturnas utilizam fogos e tambores, e as batalhas diurnas sirva-te de bandeiras e estandartes para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. Utiliza muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e faz-lhe temer teu temível poder militar. Dessa forma, fazes desaparecer a energia dos seus exércitos e desmobilizadas os seus generais. Em primeiro lugar, deves ser capaz de manter-se firme em teu próprio coração. Só então podes desmoralizar aos generais inimigos. Por isso, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham a firmeza para desmobilizar, e a antiga lei dos que conduziam carros de combate dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Pode seguir. Deste modo, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia decai e a energia da noite se retira. Em consequência, os especialistas no manejo das armas preferem a energia entusiasta, atacam a decadente e a que se bate em retirada. São eles os que dominam a energia. Qualquer débil no mundo se dispõe a combater em um minuto caso se sinta animado.
Porém, quando se trata realmente de tomar as armas, de entrar em batalha, é possuído pela energia. Quando esta energia se desvanece, deter-se-á, estará assustado e se arrependerá de haver começado. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem, utilizar a calma para enfrentar-se com os que se agitam, isso é dominar o coração. A menos que teu coração esteja totalmente aberto e tua mente em ordem, não podes esperar ser capaz de adaptar-te a responder sem limites, a manejar os acontecimentos de maneira infalível, a enfrentar dificuldades graves e inesperadas sem se perturbar, dirigindo cada coisa sem confusão. Dominar a força é esperar os que vêm de longe, aguardar com toda comodidade os que se têm fatigado e com o estômago saciado os famintos. Isto é o que se quer dizer quando se fala em atrair os outros até onde estás, ao tempo que evita ser induzido a ir até onde eles estejam. Evitar a confrontação contra formações de combate bem ordenadas e não atacar grandes batalhões constitui o domínio da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares é não enfrentar uma grande montanha nem opor seu inimigo de costas a esta. Isto significa que os adversários estão em um terreno elevado, não deves atacar-lhes costa acima, e que quando efetuam uma carga costa abaixo, não deves fazer-lhes frente. Não persigas os inimigos quando finjam uma retirada, nem ataques tropas experientes. Se os adversários fogem de repente, antes de esgotar sua energia, seguramente há emboscadas esperando para atacar tuas tropas. Neste caso, deves reter a teus oficiais para que não se lancem em sua perseguição. Não consumas a comida de seus soldados. Pode continuar no final. Se o inimigo abandona de repente suas provisões, estas podem ser provadas antes de ser comidas, porque podem estar envenenadas. Não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país. Sobre essas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Há que deixar-lhe uma saída e um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte, e assim poderás aproveitar para atacar-lhes. Não pressiones um inimigo desesperado. Um animal esgotado seguirá lutando, pois essa é a lei da natureza. Estas são as leis das operações militares. Interessante. Bem interessante. Tem vários códigos aqui nesse capítulo 6. Não é uma leitura simples. Em todo livro ele tem uma linguagem diferente, vamos dizer assim. São traduções, né? Talvez você possa ter outra versão, palavras um pouco diferentes, mas o sentido não muda, né? O que o livro quer dizer não muda. E aqui deu para ver, como a gente tem visto desde o primeiro capítulo, né? Onde a gente precisa estar ligado, estar atento em qualquer movimento, seja, né, nas guerras da nossa vida, né? Se aplicar a tudo, não só em política. A gente começou o grupo para falar de principalmente sobre política, mas o livro A Arte da Guerra não se aplica só a isso, né? A, se aplica a qualquer batalha que a gente tenha, em todas as áreas da nossa vida aí. Então, a gente está ligado, ó, sobre o enfrentamento direto e indireto. É o título do sexto capítulo. A gente está ligado
ao movimento do inimigo, né? E definir exatamente o momento de atacar, né? Não atacar onde o inimigo está levando vantagem. Então, são vários códigos aqui, né? Nesse capítulo. Eu achei interessante que no parágrafo segundo, né, onde diz lutar com os outros cara a cara para conseguir vantagens, é o mais árduo do mando. O que que significa isso, né? Que a batalha direta, né, enfrentamento direto, cara a cara, ele tem um desgaste muito forte, né? É o mais árduo. Então, tu tem que ir vamos dizer, minando, tirando aos poucos, fazendo um enfrentamento indireto. O enfrentamento direto ele é mais árduo, mas tem alguns momentos que ele vai ser necessário. E o que que ali, na verdade, nesse capítulo mostra que é um enfrentamento indireto, né? É tu deixar o adversário sem comida, sem, né? Tu ir tirando as provisões dele, no momento que tu vai deixando ele sem as coisas que ele necessita ali, o básico, ele vai enfraquecendo na guerra, né? E se tu for parar para comparar isso com a nossa política atual, o que que os governantes hoje fazem? Eles vão te tirando e tu nem percebe. Quando tu vê, tu tá sem muitas coisas que tu poderia adquirir de uma forma melhor e até em maior quantidade, tu acaba ficando com só aquilo com que ele te dá. E ele tá te enfraquecendo na guerra. No momento Nós que tu comentamos, recebe, por exemplo, um assistencialismo de um governo e tu não pode trabalhar, e se tu ir correr atrás demais, tu vai perder aquilo ali, querendo ou não, eles estão te dando uma pequena provisão, uma pequenininha, bem pequenininha, para te contentar com aquilo ali e não ir em busca de mais, porque eles sabem que se tu for em busca de mais, tu vai ficar mais forte na guerra, e não é isso que eles querem. isso aí. A gente tem ali nessa questão, né, a gente falou na leitura do outro capítulo, sobre há hoje uma guerra que são os políticos, os governos, quem está no poder contra o povo. Essa guerra é sutil, a gente não percebe se a gente não conseguir não estudar e não entender o que está acontecendo. Mas é isso que está acontecendo porque quem está no poder quer se manter no poder e quer tirar cada vez mais o poder do povo. Claro que isso não é declarado, isso é intencional. É isso que a Tamara estava comentando. Então, eles vão tirando as nossas provisões, os nossos recursos e a nossa capacidade de enfrentá-los vai ficando cada vez menor. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse estudo, né? Para que a gente possa entender como que agem, como, porquê do que está acontecendo, né? E nós estamos crescendo bastante com esse estudo, né, Tamara? Bastante. E a gente está fazendo esse estudo aqui, né? Está transmitindo ali a primeira vez no Instagram para falar sobre como que eles usam essa estratégia da arte da guerra na política. Mas isso é usado em todas as áreas da nossa vida. Se tu for parar para comparar o livro com todas as áreas da vida, ele tem a ver com tudo e tu pode usar com tudo. Se tu aprender a usar essas estratégias aqui, vai ser mais fácil vencer várias guerras da tua vida. Sim, em todas as áreas, né? Seja no profissional, no trabalho, na família. Tem vários exemplos aí, né? A gente poderia estar usando. Tu marcaste ali um parágrafo. É que tem relação com o que eu falei, eu acho ali, né? Assim, pois, um exército parece
se não está equipado, se não tem provisões ou se não tem dinheiro. E é isso que eles fazem, eles te deixam sem provisões ou com poucas provisões, com pouco dinheiro, né? E vão. Para te enfraquecer, correto. O governo vai te enfraquecendo. E aí acaba que tu tem que te preocupar com o quê? Né? Hoje em dia, do interesse deles não se preocupar que tu busque informações, que tu fique estudando algum livro, que tu fique vendo vídeos e comparando um vídeo que é colocado para ver o que é fake news, o que não é. Não é do interesse deles que tu faça isso. Então, eles vão te deixando que com pouca comida, que daí tu tem que ir atrás da comida, tu tem que correr atrás da comida e tu não consegue participar da guerra, tu não consegue ir para o enfrentamento em outras áreas da guerra. Tu não consegue nem ânimo, porque que fala aqui, né? Nem No outro ânimo, parágrafo, que tu não tem o ânimo, tu fica desanimado. Não sei se tu exatamente. tava, tem um parágrafo falando disso. Ah, fala aqui em distração também, no anterior. Distração. Distração. Tu acha, olha o parágrafo que fala sobre isso? Aqui, ó, o militar estabelece mediante estratégia no sentido de que distraia aos inimigos para que não possa conhecer qual é a tua situação real e não possa impor sua supremacia. Isso aqui nós estávamos falando, inclusive, né, na semana, na última leitura, né, Tamara? A distração. O que é isso, né? Então, tu pega lá, o governo lá lança uma notícia. Ah, que, né, vai... Deu um exemplo semana passada, Tamara, que o Lula propôs lá um determinada coisa. Aquilo para tirar o foco. O que é distração? Os índios, por exemplo, lá, né? Os índios sendo mal cuidados, passando Humanos. fome. Ah, Aqueles existe, é um índios, fato, mas o tamanho daquilo lá, né? O impacto que aquilo lá vai trazer para a população, mas o quanto aquilo lá realmente é um percentual bem pequeno, né, da população em cima de um problema que já existia antes. Tem vídeos lá de 2014, da época do governo Lula, do governo Dilma, né, relatando os mesmos problemas que os índios já passavam e agora no está sendo momento que eles colocam potencializado. isso, parece que todos os índios do Brasil estão passando por aquilo ali. De E não verdade. é. É alguns grupos que passam dificuldades, assim como qualquer outro tipo de pessoa em qualquer outra coisa. Tem gente que tem mais dificuldade do que outros. Tem gente passando fome no Brasil? Tem, é óbvio que tem. Em todo lugar do mundo tem. Mas talvez não seja tanto quanto eles mostrem. Talvez não, não é tanto quanto eles mostram. E aí agora eles usaram, né? Eles te distraíram com os índios lá passando fome. Para quê? Para poder trazer de novo os médicos cubanos para cá. Isso é ruim? Ah, tu é contra vir mais médicos para cá? Não, eu não sou contra vir mais médicos para cá. Eu sou contra trazer médicos de uma ditadura. Médicos que hoje já não têm mais a qualidade dos médicos que tinham antes. Né? O que todo mundo quer hoje fazer lá em Cuba? Estudar o quê? Para ser médico. Porque isso possibilita que eles saiam do país. E quem é que não quer sair do país de Cuba? Quem mora lá, quem é que quer ficar lá? Vocês já viram alguém dizer, não, eu quero voltar porque eu amo o meu país, eu amo a política do meu país, eu quero voltar para lá? A maioria dos médicos que voltaram, voltaram por causa da família. Eles não voltaram porque queriam voltar pro lindo e maravilhoso país dele, para as praias cubanas. Eles nem conhecem as praias.
Vocês acham que a qualidade do ensino lá hoje é a mesma do que era há 10, 20 anos atrás? A qualidade do ensino da medicina deles? E aí vai ser trazido para cá de novo os médicos. E para que isso? Foi usado os índios para desviar o foco, que agora a gente precisa trazer mais médicos para cuidar dos índios. Isso aí. E tirem as suas próprias conclusões. Eles estão sempre, a gente está sempre sendo alvo dessas distrações, né? Assim como aqueles que querem perpetuar lá no poder, né? Estão, que a gente comentou antes, tirando, né, nosso suprimento, reduzindo a nossa capacidade de atacá-los, eles também estão nos distraindo para mostrar que o que eles estão fazendo é bom. Né? Para mostrar que o que eles estão fazendo é bom, para convencer, né, aqueles menos privilegiados, aqueles que não têm tanto acesso à informação, aqueles que não estão, né, focados, ligados no movimento, a aceitarem e, inclusive, promoverem, né, o que eles estão fazendo. Tudo eles vão te alimentando, te dando um pouquinho de alimento e acaba que tu fica com fome e tu tem que ir atrás de mais alimento, né? Então tu acaba sem tempo para cuidar do teu território, né? E às vezes eles vão te alimentando de uma coisa e tu te contenta com aquilo ali, né? Se a gente for usar o sentido figurado. Outra coisa que eles utilizam para desviar o teu foco, que eles estão utilizando para desviar o foco, é a questão, por exemplo, do Banco Central, né? Que foi falado também na semana passada. Vocês acham que o governo quer tomar conta do Banco Central de verdade? Vocês acreditam nisso? Que eles querem muito o Banco Central? Será que isso não é só um desvio de foco para depois, quando eles não conseguirem cumprir as promessas de campanhas, dizerem assim: ah, é porque a gente não conseguiu pegar o Banco Central, é porque o Banco Central não baixou a taxa, não baixou a taxa de juros lá, a taxa Selic, e aí a gente não conseguiu cumprir. Será que não é só um foco para vocês pensarem: ó, não tem um Banco Central que está lá por trás de tudo isso, e esse banco é quem coordena essa taxa de juros e é quem comanda a inflação do país. E aí, depois, automaticamente, eles vão lá e vão dizer assim, ó, por culpa do Banco Central a gente não conseguiu cumprir. Mas não tem nada a ver. Vocês imaginam se o governo tomar conta do Banco Central? Será que vai dar certo? Não, né? Não tem como, né? Não tem como. Primeiro porque aí eles fazem o que eles quiserem mesmo, né? E aí a gente já teve essas experiências. E a gente é abrir a chave do cofre para o ladrão, né? Não, independente de qual governo seja, né? Ah, não estamos falando mal do Lula, não. No momento que tu deixa qualquer governo político partidário com a chave de um cofre, o risco é de que sejam atendidas as demandas deles, né? E as necessidades do povo fiquem um segundo momento ou não existam, né? Então a gente precisa estar atento nesse movimento, precisa estar ligado nisso. Ó, olha só essa primeira frase aí, ó, para um lugar Era ela de mesma que eu estava olhando. divide suas tropas, para expandir seu território, divide benefícios. O que é isso? Dividir as tropas. Para expandir seu As tropas território, estão divididas.
as tropas não estão divididas. Hoje não se tem a luta entre homem e mulher, são duas tropas. Depois tem mais a tropa do conservador e do que quer liberar tudo, tem a do que quer droga, do que não quer droga, do que quer aborto e não quer aborto. As tropas não estão divididas. Sim, sim. E essa divisão só faz eles criarem mais força, né? Porque falta unidade, né? Unidade do adversário não tem unidade para combater contra ele, né? Então ele acaba ficando mais forte porque enfraqueceu o adversário. Para ocupar lugar, se divide as tropas. E para expandir o território, se divide os benefícios. Cotas. Cotas. Vamos dar benefícios para essa gente que já está dividida, para essas tropas que estão divididas. Assim a gente dá um pouquinho para cada um, todo mundo se sente privilegiado de alguma forma. A regra geral das operações militares é desprover de alimentos ao inimigo tudo o que se possa. Em localidades onde as gentes não têm muito, é necessário dividir as tropas. É isso aí. Acho que eu passei demais, né? Passou um pouquinho demais ali. As palavras. Tudo que se possa. Em localidade onde as gentes não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terá o suficiente. Quanto a dividir o saque, significa que é necessário reparti-lo entre as tropas para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo recupere. O que vem assim é que hoje nós somos saqueados, né? Somos saqueados pelos nossos governos aí, pela nossa real política atual no Brasil, a gente é muito saqueado, né? Então, eu vi agora a questão das verbas de campanha lá, né? Do recurso dividido entre os partidos. Nós pagamos impostos, mas os impostos não voltam para nós em serviços. E as taxas, o que a gente paga cada vez mais, mas isso não está voltando para nós em serviços e benefício do povo. Ele vai lá para beneficiar alguns poucos para que eles se mantenham no poder. Ele divide, né, o, o, o saldo do que entrou no caixa lá, divide entre eles, né, aumentando o salário dos ministros, aumentando os próprios salários, com recurso para fazerem campanha, para se reelegerem, e aí são privilegiados, né, nessa distribuição algumas pessoas, alguns que já estão no poder ganham mais, quem mais está no poder ganha mais recursos. Para quê? Para que se mantenham, para que se mantenham no poder e vão deixando os adversários, né, cada vez mais fracos, com menos condições de enfrentar eles. É difícil tu E é isso aí. participar de E aí uma. a gente tem que entrar nisso aí e tentar não ficar sem alimento para te poder conseguir ir te alimentando e buscando um bom alimento muitas vezes. A gente tem que ser em sentido figurado. Vai acabar aqui o nosso tempo. Bom dia para todo mundo aí. Nos encontramos E quarta-feira.